Então vamos lá, meus amigos, estamos de volta e hoje eu gostaria de dar um recado para você. Você, meu amigo, inscrito, pessoa que caiu aqui de paraquedas, mas você que ainda está indeciso em relação à sua escolha para presidente da República, né? Acima de tudo, presidente da República, né? Porque os outros cargos, as pessoas têm motivos um tanto quanto mais peculiares para fazer as suas decisões. Agora, quando a gente está falando da escolha de um chefe de Estado, a gente precisa ir muito além da ideia mesma, do discurso, por exemplo, das narrativas. A gente tem que encarar a coisa, sei lá, com a ideia da representação, por exemplo, ou a possibilidade de um governo transitar, um governo acontecer, né? Porque o grande problema do bolsonarismo é justamente esse. É um governo que não acontece. Ele não existe. Existe em termos jurídicos, embora o Bolsonaro é presidente, porque ele foi eleito, né? Mas a partir do momento que ele sentou lá, ele não conseguiu desenvolver nada que fosse minimamente transformador do meio, né? Que levasse o Brasil, né, de um ponto e colocou ele em outro. E nisso aí, gente, até governo Temer conseguiu. Entendeu? O governo Lula conseguiu. Entendeu? Vocês conseguem entender aí agora a pegada que eu estou querendo falar com vocês? Não é sobre uma representação de discurso. É sobre algo que acontece mesmo no campo objetivo, no campo observável. Mudanças feitas fruto ali de articulações, de políticas de fato feitas, né? Porque, novamente, Bolsonaro ele só esteve ali, naquela cadeira, e ele não fez política. Eu não tô falando assim, mas aí tem um bolsonarista que vai chegar pra mim e falar assim, mas e as obras, né? Os viadutos que o Tarcísio estão fazendo lá, né? A Transamazônica que agora tá asfaltada. Eu não tô falando sobre isso. Isso aí é verba carimbada. Isso é verba que a nossa legislação obriga a uma parte do PIB ser direcionada para aquilo ali. E aí tem que acontecer mesmo. Aí é lógico que o presidente aplica conforme suas convicções. É por isso que na maioria das vezes a gente via o PT mais entregando casinha popular do que viadutos, né? Porque na visão do PT, e eu concordo, eu acho que a pessoa ter habitação é muito mais importante do que ela ter uma pista, uma rodovia um pouco melhorada. Eu acho que tem coisas que são sim demandas, mas existem prioridades, né? A pessoa ter um teto é uma prioridade que está muito além dessas questões de rodovia, terem um recapeamento, né? Enfim, são visões de mundos diferentes. Mas para além dessas questões aí, tem a política enquanto um fenômeno de relações, um fenômeno onde o político eleito ele vai ter que conversar e se entender até com o opositor, né? Quando a gente vê um governo que ele saiu de um lugar e foi para um outro, mesmo ele tendo oposição, ele aconteceu porque teve um momento ali onde nesse diálogo extraiu-se ali um elemento comum e a coisa andou. É simples assim. E, gente, quando eu falo com vocês que o Bolsonaro é um governo estacionado, não por causa de Covid, não por causa de guerra na Ucrânia, é estacionado porque ele não sabe fazer política. Ele não sabe transitar, ele é incapaz de tomar um cafezinho, da curriola, com pessoas até que são ideologicamente opositoras, por quê? Aí agora eu vou explicar o porquê disso tudo. Porque o Bolsonaro trata a política como se fosse guerra, e não como se fosse um jogo em game, né? Tentando fazer uma metáfora ali do videogame, pra gente que é da minha geração, que brincou muito de videogame, é como se você estivesse jogando ali o FIFA com a pessoa, e se ele perder, ele vai querer apelar, ele vai apelar pra cima de você, ele não vai aceitar ali uma derrota, uma parada amistosa, não. Porque é um game, e é um game onde as vitórias geralmente são delegadas, né? Às vezes são vitórias colegiadas, quando é o exercício ali no parlamento, na Assembleia Legislativa. Às vezes essa vitória ela é popular nas urnas, uma vez que o povo vota de acordo ali com o seu sentimento de representação. Claro que tem diversas formas de votar-se aqui no Brasil, voto útil e tal, mas não é o caso. Estou falando só explicando essa questão. O Bolsonaro, ele até hoje, anteontem, o cara veio com esse papo de que se perder só vai aceitar se as eleições forem limpas.
Mas o que é esse negócio de eleição limpa? É uma lei que ele introduziu? É uma política pública? Não, é um negócio que tá dentro da cabeça dele, pô. Porque quando o jornalista fala assim, eleições limpas, né? Como diagnosticar? Aí ele vai e começa uma firula, né? Um negócio... Porque não existe esse negócio de eleições limpas. As eleições são limpas. Tanto é que ele é o presidente, pô. Ele sempre venceu nessas urnas. É um argumento ilógico esse negócio de eleições limpas e tal. Tava todo mundo à vontade com esse modelo, entendeu? E estava mesmo. Eles vêm com um papo de falar assim, não, tinha um aqui. Eram pequenos focos. Nunca tinha criado uma conspiração toda onde fosse feito um grande debate sobre isso. Tinha pequenos focos de pessoas que questionavam isso. Não era nada igual hoje. E hoje, com base no nada, né? Com base no que foi diante desse debate, né? E foi um debate até a nível institucional, uma PEC foi rejeitada. A partir do momento em que os argumentos mais claros foram colocados à mesa, né? Era só conspiração maluca, né? Da galera do Bolsonaro. Aí quando vieram algumas autoridades nesse grande debate que teve em torno da PEC, provou-se que tudo era devaneio, tudo era loucura, né? Por sacadas lógicas, argumentos lógicos. E até o Barroso foi pro game, na qualidade de um cidadão, ele se inscreveu para falar, os bolsonaristas ficam falando que foi lobby. Não, ele foi lobby, comprou, não sei o quê. Não, velho, o cara foi lá e falou na qualidade de uma autoridade autorizada a falar. E nisso ele convenceu e a PEC não andou. É simples assim. Entendeu? Então se você perde, você tem que aceitar Bolsonaro. Entendeu? Então assim, continuando, digressões à parte, continuando aqui o meu recado aos amigos indecisos. Entendam de uma vez por todas. Né? Não votem no Lula, votem contra o Bolsonaro. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Porque o Lula pelo menos governa. Entendeu? O Bolsonaro não, o Bolsonaro é governo estacionado. Entendeu? Esse é o ponto central disso aqui. Só temos dois candidatos. Só existe duas opções. Um pode até não ser o seu estereótipo da perfeição, mas alguma coisa sai dali. Da última vez que ele esteve no poder, ele deu uma grande contribuição para o social. Né? Moveu classes. Ele tirou pessoas de uma classe e jogou em outra. Isso é uma movimentação, uma transformação importantíssima no meio. O Lula ele conseguiu, por meio ali dos programas de distribuição de renda, ele fez uma grande movimentação na sociedade que criou novas classes sociais, né, e algumas, né, de acordo com aquelas teorias do alpinismo social, a pessoa ela saiu de uma e foi para outra. Aí você não gosta do Lula por causa da corrupção, o problema é seu, brother. O problema é seu, mas entenda, houve governo. E corrupção por corrupção, vamos combinar, né? O seu presidente aí, né, no caso os bolsonaristas, que muito provavelmente vão vir aqui reclamar, o seu presidente também está atolado de corrupção no meio ambiente. Né? Foi a mesma movimentação do mensalão, gente. Dava um trem ruim ali e desligava o ministro. Né? Saiu o Genuíno, saiu o Dirceu. No governo Bolsonaro é a mesma coisa. Deu chabula no meio ambiente, desliga o Salles. O Salles é réu. Né? Deu problema lá no MEC, desliga o Milton. Só que só desliga ele juridicamente. Deixa ele ainda na curriola. A Michelle até ontem mesmo estava falando, não, confio no Milton, não sei o quê. O cara é um bandido, pô. Vamos esperar as investigações. Porque da mesma forma que o mensalão só teve martelinho batido de juiz depois de 7 anos, 7, 8 anos depois do escândalo, no governo Bolsonaro os crimes dele também serão julgados. E você ainda vai ver muita gente do bolsonarismo preso, igual gente do PT preso. Mas acima disso, existe governos, e governos que andam e governos que não andam. Que tiram o Brasil de posições e um que deixa o Brasil estacionado e só mancha ainda mais a visão que o exterior tem do Brasil. Vocês têm dúvida que depois dessa pandemia, gringo agora vai achar que a gente tudo é porco? Ué, uma crise sanitária sem precedentes igual aconteceu. O presidente da República, ou seja,
o símbolo ali, o chefe de Estado, ele era contrário a protocolos basilares de segurança, protocolos sanitários. Então, eles já devem pensar que aqui é uma nova China, né? A gente só não come ainda um espetinho de barata, mas é a mesma coisa, nós somos higiene aqui, eles vão tudo pensar que a gente é porco, a gente não toma nem banho, porque o preconceito ele tende a se expandir, né? É tipo a dinâmica universal, o universo está sempre em expansão, o preconceito também é uma parada assim. Aí depois vem episódio de Simpsons, retratando o Brasil e tal. Por quê? Porque a gente também mostra pros caras, né, velho? Olha o que a gente coloca aí para ser a representação dos valores da nossa sociedade. O chefe de Estado, olha quem que é. Um cara que ele não consegue usar uma máscara numa pandemia. E ainda fica falando que isso é coisa de marica, isso é coisa de homossexual. Olha o exemplo que o cara tá dando lá pra fora. Aí, vou votar no Bolsonaro. Não tem escândalo de corrupção. Não tem escândalo de corrupção, meu amigo. É igual eu falei. Espera. Que do mesmo jeito do mensalão demorou 7, 8 anos pra um juiz bater martelo, vai demorar também. Bolsonaro tá no poder. O grupo político dele tá no poder. Esse grupo tá blindado. Mas se ele perde o poder, vai rodar um por um. Entendeu? Então é isso, ficamos por aqui. Amanhã façam a escolha certa. Votem contra o Bolsonaro. Tanto amanhã quanto no segundo turno. Votem contra o Bolsonaro. Não votem no Lula. Não votem no Lula. Votem contra o Bolsonaro.